Olá, eu sou a Juliana Miguel, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês a minha experiência com o arquétipo do mago. Tem 15 dias que eu estou usando esse arquétipo, né? Todos os dias me conectando com essa energia. E assim, eu tô achando muito bom, muito bom. Eu vim contar pra vocês a minha experiência, tá? Não vou falar sobre o lado luz e sombra, se vocês quiserem que eu fale sobre isso, eu trago um outro vídeo, tá? Aqui especificamente da minha experiência. A foto que eu usei pra ativação foi essa daqui. E eu coloquei ela no meu fundo de tela e na minha tela de bloqueio do celular. Então eu deixei ela e desde que eu comecei a ativação, estou com essa foto apenas. E também me conecto por meio de áudios. Os áudios que eu estou ouvindo são esses, tá? Eu vou tentar achar todos aqui, mas são dois, se eu não me engano, 2 ou 3, eu vou deixar aqui pra vocês verem. E eu escuto, mas eu escuto assim, gente, vamos dizer que, sei lá, a cada 3 dias, entendeu? A cada 2 dias. Os áudios em si eu não escuto diariamente. Eu tô sempre em contato com o arquétipo por conta do fundo de tela. Mas nada mais do que isso também. E eu aceitei essa energia, eu falei assim, eu fui e ativei, falei, está ativado, eu deixo essa energia atuar na minha vida e tudo mais. Então, basicamente assim que eu peguei e fiz essa ativação. No primeiro dia, eu realmente só peguei, coloquei o fundo de tela e escutei esse áudio aqui. Eu escutei esse áudio apenas no primeiro dia e aceitei a energia. Eu falei, aceito essa energia, quero que essa energia atue na minha vida, me melhore como pessoa. Então eu tava assim, eu quero aumentar minha renda e ativei com esse intuito. Eu vi que é um arquétipo que ajuda muito na questão de procrastinação. Eu também percebi que eu estava procrastinando muito antes de ativar esse arquétipo, então também tinha esse intuito de sair da procrastinação. E eu vou falar pra vocês aqui que a coisa que eu mais senti com o arquétipo do mago foi sair da procrastinação. Então hoje em dia eu tento aproveitar o meu tempo da melhor forma possível, sendo produtiva, sendo uma pessoa que tá ali fazendo alguma coisa que agregue pra si mesma. E isso eu não tô falando nem só sobre trabalho, mas de fazer coisas que sejam boas pra mim. Então eu pego, faço coisas assim para mim, tipo faço uma comida diferente pra mim, compro uma coisa diferente pra mim. Então eu tô realmente pegando e investindo em mim, pegando o meu tempo pra ser mais produtiva. Até, por exemplo, em relação à casa mesmo, tipo, hoje em dia com esse arquétipo eu não consigo, vamos dizer, que olhar alguma coisa ali pra fazer, tipo, uma louça pra lavar e deixar pra depois, entende? Eu pego e faço na hora que eu tô vendo que aquilo tem que fazer. Isso tá sendo muito bom também, eu acho que tá sendo muito positivo. Porque às vezes eu tinha muito uma procrastinação, gente, depois eu lavo essa louça, depois eu faço isso, e aí não estava sendo legal, eu realmente queria ter mais essa proatividade e eu achei que esse arquétipo me ajudou muito nisso. Aí a gente vem para um segundo ponto aqui, que também achei muito interessante, tá? Eu fiquei muito mais estudiosa. Vi muitas pessoas falando sobre isso. Eu não sou uma pessoa que estuda, gente, matemática, história, não sei o quê. Não, eu gosto de estudar o que eu quero, estudar aquilo que eu gosto. E com esse arquétipo especificamente, eu senti que eu estava estudando assuntos que eu também não me interessava antes, sabe? Eu quis ter um conhecimento abrangente, então eu comecei a pesquisar sobre coisas que eu nunca tinha pesquisado antes, comecei a ver coisas diferentes, comecei a colocar umas aulas de dança, gente, umas coisas assim muito aleatórias, porque eu sentia que eu precisava estar adquirindo conhecimento. Eu achei muito bom, achei muito positivo. Uma coisa também que eu senti com esse arquétipo, que antes eu não tinha isso, gente. Apesar de eu ser uma pessoa muito procrastinadora antes, eu não gostava de série, eu não gostava de filme, eu não gostava de nada disso, eu não gostava de ficar ali, tipo, vendo uma coisa por horas, entendeu? Com o arquétipo do mago, eu senti o quê? Ao mesmo tempo que eu tô sendo produtiva de um lado, eu estou pegando meu tempo investindo em alguma coisa útil, eu também preciso descansar. Então, eu estou sabendo equilibrar essas coisas, pegar e ser produtiva e ao mesmo tempo ter o meu momento de descanso. Porque eu trabalho em casa, então às vezes quando eu comecei nesse arquétipo, eu só queria trabalhar, e nisso eu comecei a ficar louca, né? E aí eu peguei e pensei assim, cara, quer saber, alguma coisa tá errada. Assim, vamos dizer, a gente tem, né, o lado feminino e o lado masculino. O lado masculino é aquele que faz, corre atrás e tal, o lado racional. Esse meu lado estava muito mais ativo, porque eu só queria trabalhar e ser produtiva no começo do arquétipo. Mas depois que eu percebi que isso estava sendo um pouco negativo, eu comecei a trabalhar isso e ter os meus momentos
de descanso também, e hoje em dia eu sei equilibrar muito bem. No começo, realmente, eu só quis ser produtiva, tá? Isso não foi nem tão legal assim, porque eu comecei a ficar até um pouco, não diria ansiosa, mas eu comecei a ficar pensando que eu sempre tinha que estar fazendo alguma coisa, entendeu? E aí, depois eu parei, desacelerei e pensei, cara, eu não preciso estar 100% do tempo trabalhando, sendo produtiva. Eu posso ficar parada também. Então foi algo que eu senti que o arquétipo ajudou muito a ter esse equilíbrio, entende? Então eu peguei e comecei a ter meus momentos pra descansar, pra ver série. Comecei a ver série por conta desse arquétipo, gente. Eu nunca pegava pra ver uma série na minha vida. Comecei a ver mais filmes, entendeu? Comecei a ver umas coisas assim pra realmente me desligar um pouco daquela realidade e ter o meu momento também de lazer, de não fazer nada, de me permitir não fazer nada às vezes. Em questões, gente, financeiras, tá? Financeiras especificamente, eu senti que eu conseguia acelerar bastante resultado. Hoje em dia, como eu falei pra vocês, eu trabalho com a internet e eu senti que eu conseguia atrair clientes com muito mais facilidade, às vezes de um meio que eu não tava nem esperando, às vezes atrair vendas num momento que eu não tinha nem falado sobre meu produto, então foram coisas bem específicas. Eu senti que a minha atração de clientes e de dinheiro foi muito rápida. Um dinheiro específico do YouTube que eu tinha que receber, né, e eu ia receber nesse final do mês aí, e acelerou. Entende? Eu não sei o que aconteceu, estava previsto para um dia e simplesmente acelerou. Então eu senti que facilitou muito, acelerou muito o resultado financeiro também, porque eu tive mais clientes, eu aumentei valores e ainda assim os clientes não largaram o meu serviço, então assim, foi algo muito bom, foi algo que eu senti muita positividade, né? Eu percebi que as pessoas estavam vendo valor no meu trabalho e não só preço, né? Então assim, eu aumentei as coisas e mesmo assim eu tinha bastante cliente. Foi algo que eu senti muito positivo, essa questão do dinheiro. Eu sempre tenho uma meta de dobrar ou triplicar o que eu já ganho. Eu ainda não senti isso porque ainda tem muito pouco tempo de arquétipo ativado, então não vou falar pra vocês que foi, nossa, uma mudança significativa. Não, teve uma facilidade, entendeu? Teve uma facilidade de atração de clientes, mas não vou falar pra vocês que, nossa, mudou a minha vida em 15 dias. Ainda não. Eu sei que esse arquétipo ainda vai atuar muito na minha vida, mas tô trazendo a experiência dos 15 dias. Então eu tô sendo bastante paciente com o arquétipo e tô aprendendo a me trabalhar como ser humano, porque eu sei que não é só um arquétipo que vai trazer dinheiro pra você. Não adianta você só, eu vou ativar, sei lá, a lâmpada mágica porque falaram que ganharam não sei quantos mil reais e pronto, ativei e agora tá feita a minha vida. Não, você vai ter que correr atrás daquilo também. Você ativa um arquétipo? Ok, mas você sabe que você tem que fazer a sua parte, certo? Então é mais ou menos isso. E outra coisa que eu achei também muito interessante, gente, com o arquétipo do mago, é que eu comecei a ficar muito criativa. Muito criativa. Eu comecei a ter ideias para vídeos, eu comecei a ter ideia de criar um outro canal, uma outra coisa, fazer isso, fazer aquilo. E eu tive várias ideias nesse período de 15 dias e não só tive ideias, como coloquei-as em prática. Então, se fosse antes do arquétipo, eu ia ter a ideia, ia escrever, sentar, escrever bem a hora como que eu faria e não iria fazer, não iria sair do papel. Com esse arquétipo ativado, eu senti que eu tinha a ideia, eu programava aquilo na minha cabeça, eu planejava na minha cabeça, passava para um papel rapidinho, só para não perder a ideia, e começava a fazer. E tava dando muito certo. Então, assim, foi uma mudança muito boa também que eu senti, porque eu tinha muito a mania de ficar só com a ideia na cabeça, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o que lá, e não saía muito do papel. Então, eu realmente comecei a ter mais ideias e mais criatividade com esse arquétipo. Questão de autoestima, gente. Assim, isso aí eu não vou dizer que foi especificamente por conta do arquétipo, tá? No arquétipo em si, eu não senti uma mudança tão grande, mas eu já tenho uma autoestima muito alta. Então, se você não tem uma autoestima alta, pode ser que você sinta uma diferença gritante. Nossa, sua autoestima vai subir muito, entendeu? Mas eu já me considero uma pessoa que tem uma autoestima muito boa. É muito difícil algo abalar minha autoestima, muito difícil. Então, assim, eu não senti diferença na questão de autoestima, tá? Mas porque eu já sou assim naturalmente. Agora, se você tem uma autoestima baixa, eu acredito que esse arquétipo vai te ajudar na questão de autoestima, porque todo mundo fala sobre isso. Todo mundo fala sobre ter uma autoestima alta, que melhora, se sente melhor, se sente autoconfiante. Eu acredito que funcione muito. Pra mim, o que acontece? Eu senti essa autoconfiança no meu trabalho. Senti que, de alguma forma, essa autoconfiança estava sendo
passada pro meu trabalho. Ok, eu vou fazer isso e eu sei que já deu certo. Então, pra mim, ficou bem mais fácil nessa questão de trabalho de pegar e fazer. Por quê? Porque eu fazia com confiança. Eu fazia sabendo que já tinha dado certo, né? Eu não fazia eu vou testar pra ver se funciona. Não, eu fazia sabendo que já era meu, que já tava dando certo. E uma outra coisa também que eu acho que é interessante de citar, gente, eu sempre fui uma pessoa muito conectada com o espiritual, eu sempre cultuei guias, entidades, entendeu? Eu já fui da Quimbanda, já fui tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Então, assim, eu sempre estive conectada com entidades. E aí, o que acontece? Eu senti no arquétipo do mago muito forte uma vontade incessante de ter cada vez mais contato com o espiritual. Então, todos os dias eu acendo minhas velas, eu faço minhas coisas, eu faço minhas conexões, minhas orações, rezas, seja lá como você quiser chamar. Eu me conecto com o espiritual diariamente. E antes, eu sentia que, de certa forma, eu não estava dando muito uma prioridade para isso. Hoje em dia eu enxergo como uma prioridade. Todos os dias eu faço questão de entrar em contato, ter uma conexão, gerar ali uma conexão mesmo, seja por meio de uma oração, de uma vela, de uma simpatia. Gente, eu sempre tô inventando alguma coisa pra fazer, eu adoro fazer simpatia também. Então eu sou muito dessa linha, gosto dessas coisas, e eu senti que o arquétipo do mago me fez trazer isso como uma prioridade, a minha conexão com o espiritual, entende? Com a minha intuição. Comecei a meditar mais também. Então, sabe, eu senti justamente essa necessidade de ter conexão com o divino, seja com o meu eu superior ou com externos, entidades, enfim. Pra mim, teve muito essa contribuição. Isso aí foi desde o primeiro dia. Porque como eu já falei pra vocês, eu já sou muito conectada, eu já sempre tive muita intuição. Então, pra mim, só intensificou, né? E foi isso. E hoje em dia eu vejo como uma prioridade. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem aí que eu vá trazendo, eu vou trazendo, né, gente, como tá sendo a minha experiência com o mago. E até agora foi isso de mudança que eu percebi. Foram essas mudanças, não vi coisas assim muito diferentes disso. Eu já falei pra vocês, eu já tinha uma autoestima alta, eu já tinha meu trabalho, né? Eu só senti mais ali uma organização, um compromisso maior. E me ajudou muito e continua me ajudando. E eu sei que ainda vai mudar muito a minha energia, a minha vida, esse arquétipo. E eu venho contar tudo pra vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha, tá? Se inscreve também. E até o nosso próximo vídeo.